Nós estamos fazendo reforço de conteúdo de aritmética, né, do assunto porcentagem. Porcentagem é um dos assuntos, se não o mais importante assunto para você que é concursando. Em todo concurso, em toda prova, né, toda prova a nível de concurso público, aparece uma questão de porcentagem, no mínimo uma. Vestibular, então, não tem, raras são as provas de vestibulares que não consta, né, uma questão de porcentagem. O Enem, por exemplo, chega ao ponto de usar 5 questões falando de porcentagem, não diretamente, né? Às vezes tem uma ou duas diretamente, mas indiretamente, em outros conceitos, ele usa lá a porcentagem para a gente calcular algum dado. Perfeito, então, gente, então é um assunto importantíssimo, realmente vale a pena a gente estudar esse assunto. E eu diria até para você o seguinte, se você só pode estudar um assunto, o assunto que você tem que estudar é esse. Perfeito, gente? É importantíssimo, aparece em todos os concursos praticamente. Porcentagem. Importante também que é um assunto do dia a dia, né? A gente está todo instante falando em porcentagem. Né? Raramente a televisão não fala em porcentagem em cada um de seus jornais. Perfeito, gente? Vamos fazer essa questão? Essa questão foi aplicada na Universidade Federal de Minas Gerais, no ano de 2008, e é uma questão muito bonita. Vale realmente a pena a gente trabalhar essa questão. Diz assim, ó. Após fazer uma promoção em um clube de dança, o número de frequentadores do sexo masculino aumentou de 60 para 84. E, apesar disso, o percentual da participação masculina passou de 30% para 24%. Olha que estranho, né? Aumentou a quantidade de homens, mas ao mesmo tempo diminuiu a porcentagem de presença desses homens, né? Isso aí certamente, qual é a explicação disso? É que aumentou bastante o número de mulheres. Por isso, mesmo aumentando a quantidade de homens, né, a porcentagem deles diminuiu porque o número de mulheres aumentou consideravelmente. Tá certo? Considerando essas informações, é correto afirmar que o número de mulheres que frequentam esse clube após a promoção teve um aumento de. E aqui vem 4 itens, vamos ver qual deles será o verdadeiro. Vamos resolver, gente. Olha só. Na primeira situação, o que eu tinha, né? Quando eu dividia a quantidade de homens pelo total de pessoas, não é isso? Essa é a porcentagem, gente, né? Porcentagem é o quê? O total de homens sobre o total. Homens mais mulheres. E essa porcentagem no início, né, na primeira situação, era de 30%. E aqui a gente já começa a calcular algumas coisas. Não eram 60 homens, gente? Então eu tenho que 60 está para total. Esse total é o somatório de homens e mulheres, assim como 30 está para 100. Não é isso, gente? 30% é 30 por 100. Perfeito? 30 para 100. Posso simplificar, gente? Esse 60 com esse 30, vamos cortar, dividindo ambos por 30. Eu terei 60 por 30, terei 2. O 30 por 30 dá 1, então eu tenho 2, está para total. O primeiro total nessa nossa primeira situação é igual a quanto? Ó? Assim como 1 está para 100. Esse total, então, seria igual. T vezes 1 dá T, né? 2 vezes 100, 200. T1 é igual a 200. E aí eu já vou concluir o seguinte, espera aí. Se o total de homens e mulheres é 200 e eu já sei que os homens eram 60, não fica difícil descobrir que as mulheres eram nesse momento, nessa primeira situação, 140. 140 mulheres, mais 60 homens, dá o total de 200. Já temos 2 dados fundamentais para que nós possamos resolver nosso problema. Vamos para a segunda situação? Aí acontece a tal da promoção, não é isso? E acontece agora o seguinte, essa porcentagem de homens, em relação, claro, ao total de presente, homens e mulheres, cai para 24%. Aí eu posso fazer a mesma equação que eu fiz lá em cima. Olha só, nessa segunda situação, homens, né, H que eu chamando aqui de A, índice 2, está para o total, índice 2, assim como o quê? É 24%, não é isso? 84, não é essa a quantidade de homens, só passou de 60 para 84 lá. 84 está para o novo total, perfeito? Assim como 24 está para 100. Não é isso? 24% é o mesmo que 24 sobre 100, 24 por 100. Tá claro? Posso simplificar, gente? Vou simplificar ambos aqui por 12. Olha só, 84 por 12 dá 7, 24 por 12 dá 2, perfeito? Eu sempre procuro simplificar, né, gente? Vocês têm percebido isso, porque a gente trabalha com números menores e aí diminui muito a probabilidade de nós errarmos. Tá certo? Então, e aí vai ficar fácil, olha só. 7, né? 700, não é isso? Ó. 2t ao quadrado é igual a 700. T ao quadrado, nada. 2t índice 2 é igual a 7 vezes 100, 700. E o t índice 2, então, será igual a 350. E o mesmo que eu fiz lá em cima. Não são 84 homens, gente? Se o somatório de homens e mulheres nos leva a 350, a gente conclui que 350 o total, menos a quantidade de homens, me dará a quantidade de mulheres. Olha só quantas são as mulheres nessa segunda situação. 266. O que o problema quer saber?
É correto afirmar que o número de mulheres que frequentam esse clube após a promoção, né, quer dizer, passando da primeira situação para a segunda situação, teve um aumento de percentual. Olha lá, um aumento percentual. Vamos descobrir isso, gente? Como é que eu vou calcular esse aumento percentual? E aqui vou dar um toque importantíssimo, gente. É importante conhecer isso quando a gente trabalha com porcentagem. Se eu quiser saber um aumento percentual, né, de um novo valor em relação ao antigo, olha só que interessante, basta dividir o novo valor, 266 mulheres, sobre o antigo, 140 mulheres. Isso aqui, gente, vai me dar um coeficiente, né? Ou um coeficiente ou um quociente. Né? Que quociente seria esse? Se eu dividir 266 por 140, olha quanto eu vou encontrar. 1,9. Aí a gente para, peraí, o que quer dizer esse 1,9? Olha só para a gente começar a raciocinar e pensar um pouquinho. Se aqui fosse 140, eu teria 140 sobre 140, daria 1. Ou seja, não mudou nada. 1 não mudou nada. Esse 1,9 mudou. O que mudou nesse 1,9, gente? Olha só. 1,9 menos 1 dá quanto? 0,9. Esse foi o aumento. Não lembra que eu falei 140 sobre 140 daria 1. Não teria aumentado nada. Aqui houve um aumento. Quando eu tirei esse 1 que eu falei sem o aumento, olha lá, houve um aumento de 0,9. E agora como é que a gente vai entender esse aumento de 0,9? Gente, vamos pensar nisso aqui, nesse número decimal, transformando esse número decimal numa fração decimal. Assim, como é que eu leio essa fração mesmo? 9 décimos. Olha aqui, 0,9 é igual a 9 décimos. Vamos aproveitar. Porque o que eu quero fazer é porcentagem. Então tem que ser, se é porcentagem, é por cento, é por 100. Vou multiplicar ambos por 10. Olha só, 9 vezes 10, 90. 10 por 10, 100. E 90 por 100 e 90%. Gente, acabei de descobrir o seguinte. O aumento de mulheres foi da ordem de 90%. A resposta certa está na letra D. Perfeito? Agora, se você não lembra de fazer isso aqui, já que é praticamente uma novidade para muita gente, olha o que a gente pode fazer na porcentagem, gente. 140 não era o número original de mulheres? Isso é 100%. Qual é o novo total de mulheres? 266%, isso é X. Quando eu calculo esse X, gente, eu vou achar 190%. Perfeito? Qual foi o aumento? Se antes eram 100% e agora são 190%, houve um aumento de 90%. Perfeito, gente? A questão não é simples, é uma questão bastante interessante, é uma questão que nos leva a pensar e dá até essa incoerência. Como é que aumentou a quantidade de homens, né, e diminuiu a sua porcentagem, né, nesse clube de dança? Porque aumentou substancialmente a quantidade de mulheres. Vocês viram aqui, a quantidade de mulheres aumentou 90%, quase dobrou. Perfeito? Então, gente, a nossa resposta certa, 90%, e a nossa resposta certa está no item D, tá certo? Deixa eu colocar um detalhe também que eu esqueci, deveria ter falado, vou colocar agora, né? Nunca é tarde. Olha só, ele não quer saber qual foi o aumento, ele quer saber qual foi o aumento percentual de mulheres, não é isso que ele quer saber? Então, a minha base, o meu principal, aquilo que eu vou igualar a 100% é justamente o total anterior de mulheres, que era quanto? 140. É por isso que 140 está para 100, assim como 260 está para X. Aí eu vou saber o quê? Qual foi o aumento, quanto 260 é maior que 140. Tá certo então, gente? Tá bom? E é 1,9 vezes maior, como a gente tinha visto até no raciocínio anterior. Tá certo então? Então, sempre que eu quisesse calcular, né, um aumento, qual é o aumento que aconteceu? A minha base é o original. Esse é o 100%. Como aqui, ó, 140 mulheres é o nosso original 100%. O novo total, 266, é o meu X%. Calculando essa proporção, né, a gente chega a que valor aqui, ó? 190%. Perfeito? Eu abreviei a conta aqui rapidinho, já estava acabando o espaço. Eu já tinha feito lá em cima, por isso que eu abreviei. Então, garanto a vocês que realmente é 190%. Perfeito? Aumentou quanto? Se antes era 100%, agora é 190%, aumentou 90%. Resposta certa, letra D. Gente, é isso aí. Espero que os companheiros tenham entendido. Se você não entendeu da primeira vez, gente, volta o vídeo, dá uma parada no vídeo, que às vezes eu falando, eu acabo tirando um pouco do teu raciocinar. Então dá uma paradinha, bota lá, né? Clica para ficar mudo, né, o vídeo, para você dar uma olhadinha e analisando a resolução. Que muitas vezes aí te dá o estalo, agora sim eu entendi, que legal. Gente, é isso aí. Obrigado a cada um de vocês. Até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com.